sejam bem-vindos a mais um da CanaCast especial Fena Sucro. Bom, nesse episódio a gente está aqui conversando com o Ricardo Pinto, CEO da RPA Consultoria, o Thiago Santos, também sócio da RPA Consultoria, né, consultor da RPA Consultoria. E nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre as perspectivas não só para o restante dessa safra, mas também sobre a safra 27-28, que parece longe, mas está logo ali. Bom, eu queria começar com vocês, que vocês me contassem um pouco a visão de vocês sobre o setor agora, né? O que a gente pode esperar? A gente está com um pouco mais de cana, né? Um clima um pouquinho diferente do ano passado. Queria que vocês me contassem um pouco sobre as perspectivas de vocês, ainda sobre essa safra, né? 26-27. Natália, é uma safra que realmente a produção de cana está vindo bem. A maioria dos grupos estão relatando produtividades acima de 7 a 10% em relação à safra passada. Isso muito em função ao clima, né? A gente tem visto que tem sido um ano mais chuvoso, uma safra mais chuvosa. Safra chuvosa é boa porque a produção não cai ao longo da safra, o TCH fica mais alto. Por outro lado, atrasa bastante o período de moagem, então a gente tem percebido que a moagem está atrasada e prejudica bastante o ATR também. No final do dia, o que a gente tem observado é que apesar da produção maior, muito provavelmente a produção de açúcar por hectare ela ainda vai ser menor do que o previsto inicialmente. Então é uma safra que, além do desafio do preço, que já vinha acontecendo desde fevereiro, desde o começo do ano, a condição climática tem prejudicado a safra nesse sentido, atrasando a moagem e piorando bastante o ATR. E com relação à cannabis também? E paralelamente eu ia falar disso. Uhum. Fica essa dúvida, menos dias de moagem, menos dias efetivos operacionais, volume de cana crescendo, cana que não é moída ganhando produtividade ou deixando de perder. Aí vem a dúvida, teremos cannabis? Algumas usinas com quem a gente tem conversado, algumas num volume de mais ou menos 30% a 40% estão dizendo que existe esse risco sim. Tudo vai depender daqui para frente, mas já há algumas apontando de que devem encerrar a safra, se encerrarem até começo de dezembro, com um pouquinho de cana avisada. E em que isso, gente, para o telespectador aqui que não é tão familiarizado, eu duvido que não seja, mas em que isso impacta, né, você ter cannabis para a safra que vem? Impacta a moagem da safra que vem? A cannabis, assim, ela é uma cana, geralmente é uma caixinha de surpresa, depende muito da... Primeiro porque, geralmente, são poucas as usinas que conseguem fazer uma boa programação de cannabis. Então, grupos que já estão se preocupando e agora estão escolhendo qual cana irão bisar, de que forma vão bisar, qual que é o melhor local para bisar, a variedade, para o ano que vem essa cana é uma cana boa para começar a safra, é uma cana que vem até numa boa qualidade. O que ocorre é que geralmente ninguém aposta muito nisso. O povo vai moendo, aí chove numa região, ele muda a frente para outra, e no fim das contas o pessoal, o que a gente diz é morte súbita. Acaba a safra e sobra a cana que sobrar. Então quem planeja bem essa cannabis, eu acredito que é uma cana boa, principalmente para o início da próxima safra, talvez antecipar um pouco a safra, porque a gente está vendo que o ano de El Niño é um ano que o verão ele é mais seco e possivelmente vai possibilitar você começar a safra um pouco mais cedo do ano que vem, até com uma qualidade melhor de matéria-prima, se você fizer um bom planejamento disso. Agora o problema é quando você está no outro grupo, aquele que não planejou da morte súbita de qualquer lugar. E aí geralmente você tem uma qualidade de cana de pior qualidade, uma qualidade de matéria-prima de pior qualidade, e que aí você acaba muitas vezes não extraindo aquilo que você tinha investido naquela, né, matéria-prima, naquela perda. E lembrando que o ano safra 26-27 termina dia 31 de março de 27. Então, o que o Thiago falou, se der tempo de moer antes de 31 de março, formalmente, oficialmente, esse volume de cana cai para a safra atual. Aí o pessoal que só acompanha o setor de grandes números não vai perceber essa diferença. Agora, se essa cana entrar, a cannabis, entrar em abril, aí ela contabiliza para a próxima safra e diminui dessa. Perfeito. Eu queria perguntar para vocês sobre crise, né, na verdade.
A gente já, dentro do segmento canaveiro, quem acompanha sabe, a gente fala muito de crise, né? E a gente está passando por um momento de preços agora, né? A questão do açúcar e uma inundação, não sei se eu posso falar isso, mas uma produção maior de etanol de milho também, que entra no mercado, não concorrendo, mas adicionando o etanol de cana. Eu queria saber a visão de vocês sobre o fim dessa crise, né? Vocês já conseguem ver uma luz no fim do túnel você falou sobre a TR, baixa TR, é preço ruim para o produtor. Então, o que vocês estão vendo aí? Quando que essa crise acaba? Acho que essa é uma resposta difícil de precisar, Natália. Mas assim, o que a gente percebe? Que ela não é algo que deva se resolver ainda durante esta safra. Apesar da gente ver que as condições climáticas estão diminuindo a quantidade de produto, ainda é uma safra de uma superprodução, de muita produção. Recentemente, aí na semana passada, a gente viu os preços se recuperando, o preço principalmente do açúcar no mercado internacional. O preço subiu quase mais de 120, 130 pontos em 2, 3 dias. Muito comemorado pelo setor essa reação, mas na verdade o preço saiu de 14 e pouquinho para vir para 16 e pouquinho, que ainda está muito próximo do custo de produção, se não abaixo do custo de produção. Então assim, o setor teve um alívio, mas um alívio como que assim, para começar a ver algum tipo de reação. Mas a crise ou os preços ainda não estão resolvidos. Então assim, na nossa visão e a nossa leitura de mercado, essa é uma safra, como o Ricardo falou, até março, muito difícil de ter algum tipo de recuperação de preços e muito provavelmente os reflexos dessa produção dessa safra, quanto de cana vai passar, qual que é o volume disponível para a próxima, é que vai ditar o início da recuperação dos preços para as próximas safras. A gente tem visto que no mercado internacional, alguns produtores de açúcar estão sofrendo. Por exemplo, a notícia aí mais recente, que até deu uma animada nos preços, foi a seca na Europa, né, que acabou por reduzir bastante a produção de açúcar lá para eles. E essa foi uma notícia que trouxe algum alento. Mas, muito provavelmente, na nossa visão, antes de julho, agosto da próxima safra, dificilmente a gente vai ter grandes melhorias no cenário atual. E infelizmente, estamos aqui na Fenasucro, né, Natália? É uma coisa doída de falar, mas a gente sabe que as usinas estão num regime bastante espartano de gastos, né, de gestão dos seus custos, de gestão dos seus investimentos bem menores, né? A gente não vê esse cenário mudar antes da próxima safra. Até porque o pessoal agora, a partir de outubro, novembro, começa a discutir, como você falou, os seus orçamentos. O ambiente não mudou por causa dessa melhora pontual de preços. Tomara que ela continue acontecendo, mas mesmo assim, a resposta para o dia a dia das usinas a gente ainda não enxerga que acontece agora. Não acontecendo agora, não existe sinalização para mudar o viés da discussão e do debate de orçamentos, ou seja, acreditamos que a entrada na próxima safra vai estar nesse ambiente espartano. Até uma curiosidade, estávamos chegando agora aqui na Fenasucro, paramos para abastecer, o etanol estava 53% do preço da gasolina, né? Você comentou dessa inundação de etanol, de milho, junto com o... Então, realmente, o ambiente está muito difícil para a gente achar que já voltamos ou em breve voltaremos ao otimismo. Não seria vender sonho na nossa concepção. Isso vai acontecer provavelmente no andar da carruagem da próxima safra, se tudo correr bem daqui para frente. E aí, só para complementar, né, Ricardo? Muitas vezes o setor ele fica muito preocupado com aquilo que não está no controle e não olha para aquilo que está no controle. Então, assim, a gente vê o setor discutindo sobre melhoria de preço, sobre clima, sobre câmbio, mas não volta para dentro de casa e trabalha naquilo que deve trabalhar, na única coisa que está no controle do setor, que são seus custos de produção, que melhorias, que são as eficiências. Então, o setor precisa, sim, claro, sempre
está olhando para tudo isso que a gente está conversando aqui, mas quem vai sair vencedor desse ciclo é quem olhou para dentro de casa e começou a fazer a lição de casa sem ficar esperando a melhoria ocorrer o mais rápido possível. Bom, e falando de orçamento, a RPA Consultoria ela tem um know-how muito grande na parte de ajudar as usinas, né, na gestão agrícola, a trazer soluções para redução de custos. O que fazer na montagem do orçamento, pensando na safra 27-28, que começa daqui a alguns meses aí? O que vocês indicariam, o que vocês dariam de dica nesse momento de olhar para o orçamento? Todo orçamento de qualquer setor ele precisa fechar a conta. Então, assim, a primeira questão é a seguinte: qual é o valor piso que você precisa ter dos seus custos? E a RPA, desde o ano passado, tem defendido essa metodologia. Você olhar e falar assim, olha, meu piso são 15 cents por libra-peso de custo de produção. Então, hoje ele está em 17. Então, eu tenho que olhar tudo aquilo que, de certa forma, a gente foi acrescentando dentro das usinas, algumas gorduras ou algumas coisas que com o açúcar a 22, 23, 24 pagavam a conta e que as usinas incorporaram ao seu dia a dia e hoje precisam ser revistas. Isso quer seja para tratos culturais, para investimento em plantio ou até mesmo em estrutura de mão de obra e outras coisas que as usinas foram acrescentando. Então, o primeiro passo é esse. Vou trabalhar com 15 cents por libra-peso de custo, o que eu preciso fazer para chegar nesse 15? E realmente a gente observa que as usinas protegem muito essa análise, esse estudo. Acabam cada um querendo atacar coisas muito mais superficiais, sem focar o que efetivamente vai trazer o retorno e a resposta. E aí quando a gente chega com a consultoria, quando a gente chega com o nosso trabalho, é justamente para estimular essa reação. Porque se você conseguir superar esse período mantendo o seu ativo biológico, mantendo a sua usina, quando voltar para 18, quando voltar para 20, aí sim você vai estar preparado para conseguir melhorar a rentabilidade, melhorar o seu negócio. Então, assim, o primeiro passo é esse. O Thiago resumiu bem o nosso modo de sobrevivência, a metodologia. É óbvio que não dá para você simplesmente sair cortando, senão você fica cortando cafezinho, cortando pelo em ovo e você não atinge o objetivo, fica aquela gestão me engana que eu gosto, né? Mas sim, não vou adiantar que existe uma receita de bolo para um momento como esse. Cada caso é um caso, mas o que é muito relevante é back to basics, é voltar ao básico, fazer uma análise com o time, obviamente com esse custo teto que o Thiago falou, em conjunto com a alta esfera de gestão da usina e chegar ao que pode ser reduzido, adiado, às vezes eliminado, né, para que o custo piso ou custo teto, vamos dizer assim, seja atingido e a usina sobreviva por uma nova fase futura boa. Porque, Natália, eu estou há 37 anos nesse setor. A gente tem fase ruim e depois vai vir a bonança, depois vai vir a fase boa. A questão é chegar vivo e bem para conseguir ganhar dinheiro na fase boa que vai existir. Não sabemos exatamente quando, mas sabemos que vai existir, né? A questão é não dilapidar, não acabar com o negócio nessa fase e depois não estar vivo para ganhar dinheiro na próxima fase boa. Uhum. Bom, a gente tem muita coisa que impacta o segmento, né? Tem governo, tem economia, tem clima. Aí a gente vai falar de clima, né, agora. Eu queria entrar na questão do clima. Além de todas as questões de preços, né, de açúcar, etanol, mais etanol no mercado, a gente ainda agora tem a notícia do El Niño, de um forte El Niño. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que o El Niño vai impactar a oferta de cana para a safra que vem, para essa safra já? O que vocês estão pensando? O que vocês pensam sobre isso? O que a gente tem de experiência de El Niños anteriores, né? Talvez esse seja mais forte, enfim, a gente ainda não sabe exatamente
qual é a magnitude e quais serão os impactos. Mas o que a gente observa, assim, El Niño são geralmente, você passa um período de inverno mais úmido aqui estou falando aqui estado de São Paulo, centro-sul, então você tem um período mais úmido durante a safra, e aí você vem com uma safra com muito volume de cana, com uma terra pior, que é justamente o que a gente está observando. Porém, quando chega em novembro, dezembro, que seriam as chuvas importantes para estarem formando o volume da safra seguinte, geralmente a nossa região tem um volume de chuva menor. E aí isso pode sim impactar a produção da próxima safra. Então o que a gente observa, ou o que nós já observamos em anos anteriores, ano de El Niño, ano de muita produção, o pessoal anima, a cana deu 95, a cana deu 98 toneladas por hectare, minha usina fechou com um TCH muito alto, só que esquece que forçou para tirar cana, estragou cana, esquece que colheu cana com uma idade superior ali, em vez dos 11, 12 meses, com 13, 14 meses, porque a safra foi empurrada, e tudo isso, a consequência virá na próxima safra, ainda com uma condição de chuvas provavelmente pior durante o período de verão, que é o período de maior crescimento. Então assim, não é uma regra, mas geralmente o que a gente observa. Ano que tem uma super safra, que tem uma boa produção, que tem um El Niño iniciando naquela safra, a safra subsequente é uma safra de pior produtividade, de pior produção. Pelo menos esse é o histórico que eu tenho, não sei qual que é o que o Ricardo já vivenciou mais vezes aí, os El Niños aí. Calma, não sou tão velho assim. Tá? Mas é isso mesmo. Eu tenho um amigo que sempre dizia, toda crise, o começo da solução é a própria crise, né? Então, estamos numa crise, é óbvio, né? É ululante falar que estamos numa crise do setor de cana-de-açúcar, mas a própria crise de superoferta, de preços baixos, ela começa a criar a saída dela. Isso vale para qualquer commodity. E nós temos um outro fator, como que você falou. 2/3 do crescimento da cana do Centro-Sul acontecem no verão quente e chuvoso. Se esse verão for mais quente e menos chuvoso, nós vamos ter menos cana no ano que vem. Mas o Thiago falou, o El Niño começou agora, estamos com chuva no inverno, que costuma ser mais frio e mais seco. Esse inverno está mais quente e mais úmido. Ok, ótimo para essa safra, em termos de volume de cana, não teor de sacarose. Mas tudo leva a crer que se for realmente que é um El Niño, isso já está consolidado. A magnitude, a intensidade vai ser extremamente forte, vai ser intermediariamente forte, ok. Mas mesmo que seja intermediariamente forte, né, provavelmente vamos ter menos cana na safra que vem. Então estamos com super oferta esse ano de açúcar no mundo, no ano que vem menos cana, menos oferta. São os fatores que vão construindo uma safra que vem menos pior do que essa. É o que a gente acredita, né? É o que a gente torce, né? E quando a gente fala de custo de produção, eu sei que vocês não têm bola de cristal e que tem a questão do El Niño que está vindo aí, a gente não sabe de fato, né, o que vai acontecer com esses canaviais ou com as chuvas, mas o que a gente pode esperar em termos de custo de produção de açúcar, de etanol? O que vocês pensam aí para a safra 27-28, que é a que vem, né, que é a próxima? Natália, é difícil a gente ainda prever o que vai acontecer na próxima safra. O que a gente observa nessa safra é que a gente teve uma pressão grande de custos em função, principalmente da guerra. Né? O óleo diesel subiu muito, o petróleo subiu muito, mas a gente vê que isso já começou a arrefecer. O preço de insumos, de uma maneira geral, estão equilibrados. A gente viu o aumento dos adubos, agora já está voltando para o patamar. Então, assim, vai depender muito da produção, que é uma diluição do quanto você gastou, mas em termos de gasto, em termos de desembolso, eu acho que vai ficar muito parecido. Nós temos efeito da crise, o fator terra, né?
que já foi um fator bastante significativo, até um ano atrás, vai perder preponderância em custos, né? O custo de arrendamento, de parceria agrícola, que está totalmente vinculado ao preço do ATR, está despencando o ATR, vai despencar o preço de terra, o peso da terra. Estamos num momento também sui generis. A gente já teve no passado recente crise do setor e ao mesmo tempo boom de grãos. Estamos com todas as culturas, tirando o café, né, mas todas as culturas relevantes aqui do Centro-Sul entrando em crise. Então nós estamos falando de grãos, soja, milho, laranja, a cana. Então a pressão por inflação de custos de insumos não existe. Maquinário agrícola também enfrentando um momento de baixa de vendas. Então nós devemos ter uma entrada de 27, 28 com uma inflação de custos sob controle, tá? Para o nosso segmento de cana. Tá? Então eu acredito sim que devemos ter uma inflação de custos baixa, pelo menos no início da safra, diferentemente do que aconteceu no início desta safra. A própria questão da crise do Golfo sempre parece, sob controle daqui para frente. Custo de petróleo sob controle, tendência até a decrescer. Isso influencia também positivamente no diesel. Se tem uma coisa que eu acho que a gente começa otimista para a próxima safra, é a questão de custos. Legal. E para finalizar, eu queria fazer uma pergunta para os dois, se os dois puderem dar as suas visões. O que as boas usinas ou os bons produtores fizeram de diferente? Quais são as boas práticas, enfim, que vocês estão observando que os grandes grupos que estão bem, que estão seguindo fortes durante a crise, o que eles fazem? Qual que é o diferencial que vocês enxergam dessas companhias? Bom, acho que o primeiro ponto é quem consegue encarar bem as crises do setor são aquelas pessoas que têm o seu foco voltado para a agrícola. Então, grupos que têm uma produção agrícola forte geralmente conseguem superar essa... Até porque, por motivos óbvios, que 80%, 75% dos custos estão na área agrícola. Então, característica básica, grupos que têm o seu DNA voltado para a produção agrícola, para a produção de cana, olham muito bem para a cana, esse é o primeiro fator. Grupos que, como o Ricardo falou, que não inventaram grandes modas, que não foram atrás dos modismos e de investimentos muito fora do tradicional. Então, isso é um outro fator de sucesso. Grupos que continuaram investindo em cana, continuaram investindo em sua produção, aproveitar a bonança dos últimos anos, colocar a casa em ordem, deixar os seus canaviais em ordem, sua planta industrial produzindo, e reinvestiram isso dentro das suas unidades sem fazer nenhuma loucura e mantiveram um caixa para enfrentar esse momento agora, são grupos que têm tido uma boa... enfrentando com sucesso. Exatamente. E acho que essa questão de não achar que é algo passageiro. Então, realmente estão encarando a situação e estão se estruturando para conseguir passar essa safra ou a próxima de uma forma com um orçamento mais enxuto, com menos investimento ou com investimento praticamente zero e buscando a eficiência. Perfeito. Estou de acordo e eu digo mais. Existe uma tendência, ou sempre existiu, de separar o econômico do técnico. E nos momentos de crise, essa separação é terrível. Não existe o técnico separado do econômico. Né? Estou falando econômico, não financeiro. Né? Então, nesses momentos, a gente consegue selecionar
as empresas que, voltando ao básico, fizeram o arroz com feijão econômico, bem feito, mantém fazendo. Por quê? Porque também não adianta, Natália, isso eu acho que é relevante, passar da crise, sobreviver totalmente enfaixado, quebrado na UTI. Porque isso é um prolongamento do fim da empresa. Então precisa passar pela crise com saúde, né? Então, ter o orçamento não como meramente uma burocracia. O orçamento, o caixa como peça de gestão no dia a dia, né? Porque numa usina são muitas decisões que podem ser tomadas, são tomadas às vezes, enxergando um futuro de médio e longo prazo que não acontece e aí se foge do básico, né? Então os grupos centrados, que estão trabalhando em cima de um orçamento muito bem delineado, preservando a sobrevivência da empresa, preservando o canavial, né, para estar bem na hora que vamos voltar à fase otimista. Eu acho que esses grupos são os que ensinam para os demais. Não são muitos. Eu diria que ao redor de 20, 25% dos grupos vão passar bem por essa safra. E eles são os professores dos demais. Perfeito. Queria agradecer a presença de vocês nesse bate-papo de hoje. Obrigada, Thiago. Obrigada, Ricardo. Se vocês quiserem deixar mais alguma mensagem, a hora é agora. Por favor. Aqui para essa câmera. Ó, eu digo o seguinte, esse pessoal aí é um pessoal corvo, só está falando das más notícias. Não, eu acho que o mais importante é, depois da crise, vem a bonança. Depois da crise é hora de ganhar dinheiro, né? Estejam aptos, prontos, preparados e confiantes. Vai vir o pós-crise, eu tenho certeza. Obrigada, gente. Obrigada pela participação. E eu agradeço a você que acompanhou a mais um episódio especial da Fé Sucro do DaCanaCast. Esse episódio e outros muitos episódios você encontra no nosso canal do YouTube, @Revista RPA News. Até a próxima.